Olá, sejam todos bem-vindos a mais um ABC da Previdência. Eu sou o Thiago e nesta feita eu gostaria de conversar com vocês a respeito da situação ou da filiação previdenciária de um servidor público que seja titular de cargo de provimento efetivo e venha a ser cedido pela administração a um outro órgão, ou mesmo aquele servidor público titular de cargo de provimento efetivo que seja ou passe a exercer um mandato eletivo. Te convido a participar comigo desta conversa. Como é que fica a situação previdenciária de um servidor público que prestou concurso nos termos do artigo 37, inciso 2 da Constituição Federal, ocupa um cargo de provimento efetivo e possui filiação previdenciária a um regime próprio de previdência social nos termos do artigo 40 da Constituição da República? Esse servidor público que prestou concurso ocupa um cargo dentro da administração pública e é cedido para um outro órgão, para uma outra entidade da mesma administração, do mesmo ente federativo, pode ser do mesmo poder ou não, ou mesmo de outro ente da federação. Tudo isso a depender de como é que o estatuto do servidor, a lei local, o regime jurídico daquele servidor vai disciplinar a questão da cessão. Ele ficará ou não vinculado, filiado ao regime previdenciário de origem, qual seja o regime próprio de previdência social. Antes de esmiuçarmos esse tema, eu gostaria de lembrá-los que até 1998 nós tínhamos muitas dúvidas acerca da filiação previdenciária. Até porque a redação frágil do artigo 40 caput da Constituição Federal, na sua redação originária, em sua redação primitiva, até que sobreveio a mudança em 1998, com o advento da emenda constitucional número 20, ele dispunha que o servidor seria aposentado, sem dizer qual tipo de servidor ali ele estava se referindo. Ocorria de muitos servidores, inclusive comissionados, e detentores exclusivamente de cargo de provimento em comissão, serem vinculados, filiados a um regime próprio de previdência social. Somente a partir desta emenda constitucional número 20 de 1998, que modificou o caput do artigo 40 da Constituição Federal e inseriu ali a expressão servidores titulares de cargo de provimento efetivo. A partir daí, somente essa espécie de servidores, somente esse tipo de servidores é que foram vinculados, filiados ao regime próprio de previdência social. Aliás, são vários os questionamentos, ou são várias as dúvidas, os debates, as celeumas jurídicas que temos a respeito da filiação previdenciária. Cito aqui para vocês como exemplo, para pensarmos, nos desdobrarmos e estudarmos a matéria, e apesar de já haver alguns precedentes do STF acerca do tema, a transmudação de regimes, a convolução de regime seletista para estatutário e a posição atual do STF em relação à matéria. Temos muitas discussões acerca disso e que hoje muitas delas já restam pacificadas, mas nesta feita eu gostaria de me deter com vocês e me ater aqui nesta conversa acerca da manutenção do vínculo previdenciário ao RPPS do servidor cedido e daquele que passa a exercer um mandato eletivo. Primeiro, servidor que é cedido. Primeiro é necessário termos a noção. Para quem não tem, essa noção elementar do que é a cessão. A cessão nada mais é do que o deslocamento de um servidor de um órgão para o outro dentro da administração. Esse deslocamento do servidor de um órgão para o outro dentro daquela administração pode se dar seja para da administração direta para a administração indireta, seja de um órgão, de um poder para outro poder, como se da prefeitura para a Câmara, por exemplo, ou como pode se dar também de um ente federativo para outro ente da federação, algum outro ente subnacional, tudo isso a depender da legislação local. No caso de esse servidor que foi cedido, ter um regime próprio de previdência social naquele município, como é que ficará a sua situação previdenciária? Embora tínhamos um entendimento administrativo,
Isso constante lá da orientação normativa número 2, de 31 de março de 2009. A respeito da questão, muito ainda se discutia, inclusive no âmbito judicial, como é que ficaria a situação previdenciária desse servidor. Fato é que em 2014 tivemos um posicionamento exarado pelo Supremo Tribunal Federal no mandado de segurança 27215, em que o STF afirmou e trouxe a ideia e o posicionamento constante da orientação normativa número 2, vigente à época lá de 2009, no sentido de que o servidor que fosse cedido, independentemente do órgão para o qual ele fosse cedido, ele permaneceria filiado, vinculado ao regime próprio de origem. Atualmente, com uma redação dada pela Portaria 1467, Portaria 1467, de 2 de junho de 2022, em seu artigo 4º, inciso 1, ela vai ser clara e categórica ao afirmar que o servidor público titular de cargo efetivo que tiver sido cedido para um órgão, seja da administração direta, indireta, de quaisquer dos entes federativos, mantém o seu vínculo, a sua filiação previdenciária ao regime próprio de origem. Então, esta questão atualmente encontra-se pacificada. O entendimento, seja administrativo ou judicial, em relação a esse tema é firme, uníssono e pacífico. E como é que fica, ou como é que devemos tratar a questão quando o servidor, uma vez cedido pela administração direta, pela prefeitura, pela Câmara, é filiado a algum regime distinto daquele de origem? Recomendamos que os regimes próprios, nessa hipótese, nessa situação, oficiem aqueles órgãos que cederam, que são os órgãos cedentes, ou os órgãos cessionários, para que corrijam, para que retifiquem a filiação previdenciária desse servidor, porque senão esse servidor certamente terá prejuízos ou pelo menos sérios problemas no momento da sua aposentadoria. Filiação previdenciária do servidor cedido é mantida ao regime previdenciário de origem. E o servidor que for efetivo e vier a exercer um mandato eletivo, vereância, for candidato e ganhar o pleito e passa a ser prefeito, deputado, entre outros cargos que temos. Essa discussão também ocorria no âmbito administrativo e ela encontrava resposta, respaldo, amparo no artigo 13, parágrafo 2º da orientação normativa número 2. A despeito disso e dessas muitas discussões, a emenda 103 ela veio com o objetivo de colocar uma pá de cal na questão. E ela o fez quando ela deu nova redação ao inciso 5 do artigo 38 da Constituição Federal e também ao parágrafo 13 do artigo 40 da Constituição Federal. O artigo 38 da Constituição Federal, ele vai dizer acerca do detentor, do ocupante de um mandato eletivo e da sua filiação previdenciária. O inciso 5 agora, com a redação dada pela emenda constitucional número 103, ele vai dizer que o servidor, quando efetivo e for titular de um cargo de mandato eletivo, ele permanecerá filiado ao regime próprio de previdência social de origem. Já o parágrafo 13 do artigo 40 da Constituição, ele vai excluir do regime próprio de previdência social a figura do servidor ocupante exclusivamente de cargo em comissão, ou daquele servidor que ocupa um cargo temporário, ou que ocupe exclusivamente um cargo de mandato eletivo. Isto é, em outras palavras, o que é que a Constituição está dizendo? Olha, se esse servidor ele ocupa um cargo de provimento efetivo e ele também é detentor de mandato eletivo e se afasta do cargo efetivo para exercer esse cargo de mandato eletivo, esse servidor deve permanecer filiado ao regime próprio, ao regime de origem. E esse entendimento também consta da Portaria 1467 em seu artigo 4º, inciso 3, que vai dizer que durante o afastamento ou licenciamento desse servidor efetivo para o exercício de mandato eletivo, ele vai manter o seu vínculo, a sua filiação previdenciária ao regime próprio de origem. Seja o servidor efetivo cedido, seja o servidor efetivo que vir a exercer um mandato eletivo, estes deverão manter ou ter o seu vínculo mantido com o regime próprio de previdência social de origem. Então, se no seu RPPS
você tem ciência de algum servidor que está em algumas dessas duas situações e que o vínculo previdenciário foi realizado, foi feito, foi celebrado com outro regime distinto, que não seja o seu regime próprio, da onde o seu servidor é titular de cargo efetivo, convido vocês a envidarem esforços a fim de notificarem os órgãos competentes para que corrijam, para que retifiquem essa situação irregular e inconstitucional desse servidor. Eu agradeço a sua participação nesta conversa e espero ter ajudado com você sobre tão relevante tema. Te aguardo e até uma próxima.